Eu tenho 82 anos. E aos 82 anos descobri a grande mentira que me contaram, ou melhor, a mentira que eu contei a mim mesmo por 60 anos, que o sacrifício compra amor. Descobri que ser um bom provedor não garante um lugar na mesa, apenas paga pela comida que está sobre ela. Eu achei que trabalhar a vida inteira para me aposentar e finalmente dar meu tempo à minha família era o prêmio final. Hoje vejo que foi meu maior erro, porque eles nunca quiseram o meu tempo, só precisavam do meu serviço. Se essa sensação, esse vazio no peito faz algum sentido para você, eu peço que fique comigo até o final. Se inscreva aqui neste canal para que a gente não se sinta tão só nessa jornada. E me diga aqui nos comentários, você também já se sentiu mais como uma obrigação do que como uma presença querida? Minha vida inteira foi uma longa planilha de deveres, contas pagas em dia, horas extras para garantir a melhor escola, o carro do ano, as férias na praia. Eu acreditava, com a fé de um crente, que o amor era uma construção. Cada tijolo de sacrifício, cada noite mal dormida, cada festa de aniversário que eu perdi porque estava fechando um negócio. Tudo isso na minha cabeça era uma declaração de amor. Eu pensava que ser um bom pai, um bom marido, era ser invisível. Era não dar trabalho, não ter problemas, ser a rocha silenciosa que sustenta tudo. E agora a rocha está sozinha no meio de um campo vazio. Esta casa, que já foi cheia de risadas e passos apressados, hoje é um mausoléu da minha utilidade. A minha rotina é um ritual de espera. Acordo com um silêncio tão denso que o tic-tac do relógio de pêndulo na sala parece um grito. Aquele relógio não marca as horas, ele mede o tamanho da minha solidão. Faço o café e o cheiro que antes anunciava o começo de um dia em família, hoje só anuncia mais um dia igual ao anterior. Sento na poltrona que ainda guarda o formato do corpo da minha falecida esposa e olho para o telefone, mudo, um objeto de decoração. A poeira se acumula sobre o porta-retratos na estante e de vez em quando eu passo o dedo, revelando os sorrisos congelados de um tempo em que minha presença parecia importar. Eu assinei um contrato que só existia na minha cabeça. A cláusula era clara. Eu entrego minha vida, minha energia, meu tempo, e em troca, na minha velhice, eu nunca estarei só. Eu achava que ser útil era a apólice definitiva contra o abandono. Mal sabia eu que toda apólice tem uma data de validade, e a minha tinha acabado de expirar. A ilusão se quebrou numa terça-feira. Terça era o dia da visita quinzenal de Marcos. Eu me dizia que era uma bênção, um filho que mesmo com a vida corrida com os filhos dele para criar, com um emprego exigente, ainda tirava um tempo para o velho pai. Eu repetia isso para mim mesmo como um mantra, uma desculpa para o cronômetro que parecia ligar na cabeça dele assim que cruzava a porta. Naquela terça não foi diferente. Ele chegou, deu 2 tapinhas no meu ombro e sentou na beirada do sofá, não na poltrona que era dele desde menino. O corpo inclinado para a frente, pronto para a fuga. O celular na mão, uma barreira invisível entre nós. Falamos do tempo, da política, dos seus filhos que eu não via há meses. As palavras eram ocas, preenchendo o silêncio sem tocá-lo de verdade. Pai, o senhor pagou a conta de luz? E os remédios, está tomando direito? As perguntas de sempre. Um checklist. Vou buscar um copo d'água para você, eu disse, mais para quebrar o ritual do que por sede dele. Levantei-me e o caminho até a cozinha pareceu mais longo. O ranger do assoalho sob meus pés era a única coisa viva naquela sala. Da soleira da porta da cozinha, com o filtro de barro pingando lentamente ao meu lado, eu o ouvi. O celular dele tocou e a voz de Marcos, que para mim era contida e formal, mudou. Tornou-se baixa, íntima, mas carregada de uma irritação que ele nunca me mostrava. Era a esposa dele. Eu sei, meu bem, eu sei.
já estou saindo. Não, ele está bem. É o de sempre. Houve uma pausa, e então as palavras que demoliram a casa que eu construí dentro de mim. Só vim checar se ele pagou as contas e tomou os remédios. Uma obrigação, você sabe. A palavra não veio aos gritos, veio como um sussurro de navalha, cortando o ar parado da casa e se alojando direto no meu peito. Obrigação. Eu não era pai, era uma obrigação, uma tarefa a ser cumprida a cada 15 dias. O copo que eu segurava em minha mão ficou insuportavelmente pesado. O frio do vidro subiu pelo meu braço, mas não alcançou o deserto que se instalou no meu peito. Eu fiquei ali paralisado, ouvindo o pingo compassado do filtro. Gota, 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 cada uma marcando o fim de uma mentira. Ele desligou. Voltei para a sala, o rosto uma máscara de normalidade que levei 60 anos para aperfeiçoar. Eu lhe entreguei o copo. Minha mão não tremeu. 60 anos de prática em engolir o que se sente, em ser a rocha que não se abala. Ele bebeu a água em 2 goles, como quem toma um remédio amargo, e se levantou. Bom, pai, preciso ir. A gente se vê em 15 dias. Mais 2 tapinhas no ombro e a porta se fechou. O som da fechadura girando foi o ponto final. Eu me sentei na minha poltrona, o silêncio agora diferente. Não era mais o silêncio da espera, era o silêncio da sentença. O relógio de pêndulo continuava seu tic-tac, mas agora ele zombava de mim. Cada segundo era uma prova. Eu não era um pai sendo visitado. Eu era um item na lista de tarefas dele. Um cheque numa caixa de deveres filiais. E pela primeira vez na vida, a solidão não era apenas ausência, era a humilhação de ser um estranho na vida que eu mesmo criei. A semana que se seguiu àquela terça-feira foi um borrão de silêncio e vergonha. A palavra obrigação ecoava nas paredes da casa, ricocheteava no tic-tac do relógio e se misturava ao cheiro de café velho. Eu me tornei um fantasma na minha própria vida, assombrado por uma única verdade. O desespero, contudo, é um animal teimoso. Ele me fez tentar uma última vez. Numa tarde, o céu de repente escureceu e uma tempestade daquelas de arrancar árvores desabou sobre a cidade. O rádio noticiava alagamentos justamente no bairro da minha filha, Clara. Um pânico gelado e irracional tomou conta de mim. Era uma desculpa, eu sei. Mas uma desculpa para ser necessário, para ser pai outra vez. Peguei o telefone, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Disquei o número dela 1, 2, 5 vezes. Caixa postal. A minha mente desenhava cenários terríveis, não porque eu acreditasse neles, mas porque eu precisava acreditar que minha preocupação ainda importava. Na 6ª tentativa, ela atendeu. A voz era um suspiro de impaciência. Pai, o que foi? Eu estou numa reunião. Clara, a chuva, os alagamentos, você está bem? A sua casa está bem? Que alagamento? Ah, pai, foi só uma chuva forte, já passou. Eu estou no escritório, nem cheguei em casa ainda. Está tudo bem. A pausa que se seguiu foi mais pesada que qualquer palavra. O senhor ligou só para isso? Pai, eu não posso ficar atendendo o telefone toda hora por qualquer coisa, por favor. E desligou. Qualquer coisa. Meu medo era qualquer coisa. Minha preocupação, um incômodo. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. As ligações curtas, as desculpas para não vir almoçar, os a gente se fala que nunca se concretizavam. Eu não era uma prioridade. Eu era um item na lista de pendências, um que eles sempre deixavam para depois. Eles não me evitavam por maldade, era pior. Eles me evitavam por hábito, com a mesma naturalidade com que se adia a tarefa de organizar um armário velho. Eu me tornei a obrigação que eles educadamente evitavam. Naquela noite, a escuridão da sala não era apenas ausência de luz, era um estado de espírito. Sentei-me na poltrona de minha esposa, o tecido gasto sob meus dedos, e encarei o porta-retratos na estante, todos sorrindo, uma mentira emoldurada. E então o pensamento veio,
Um pensamento feio, vergonhoso, que se arrastou do fundo do meu peito como uma criatura do lodo. Se eu morresse esta noite, no velório eles chorariam, mas na semana seguinte sentiriam alívio. A obrigação teria acabado. A verdadeira agonia não estava no pensamento em si, mas na sua continuação. Fui eu que os ensinei a me tratar assim. Ao nunca pedir nada, ensinei que eu não precisava de nada. Ao resolver tudo sozinho, ensinei que eu era autossuficiente. Eu os treinei perfeitamente para a minha própria invisibilidade. O amor que eu achava que estava construindo era, na verdade, a fundação do meu próprio abandono. Eles aprenderam a lição bem demais. O tempo passou e o calendário, indiferente, cuspiu o mês de dezembro, véspera de Natal, a data mais cruel para os solitários. Um último espasmo de esperança, ou talvez de loucura, me fez agir. Passei o dia na cozinha. Assei o peru que Marcos sempre gostou. Fiz a farofa com passas que Clara adorava. Preparei a rabanada da receita da mãe deles. A casa cheirava a festa, a memórias. Arrumei a mesa de jantar, a toalha bordada a que só usávamos em ocasiões especiais, 8 lugares. O meu, o da minha falecida esposa, e os lugares dos meus filhos, noras, genros e netos. 8 pratos de porcelana fria, 8 taças vazias. Às 7 da noite sentei-me à cabeceira. O terno que usei no casamento deles apertava meu pescoço e esperei. O relógio badalou 8, 9, 10 horas. O peru esfriou. A casa ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira e pelo tic-tac incessante, zombeteiro. O telefone ao meu lado na mesinha permaneceu mudo. Uma sentinela inútil, nem uma mensagem. Nem uma ligação de Feliz Natal por obrigação. Naquele momento, o abandono deixou de ser uma palavra. Tornou-se o ar que eu respirava, o peso nos meus ombros, o gosto amargo na minha boca. Eu olhei para os 8 lugares vazios, para a comida intocada, e uma exaustão que eu nunca havia conhecido me dominou. Não havia mais lágrimas, nem raiva, apenas um vazio, o fim. A rocha finalmente havia se desfeito em pó. A luz da manhã de Natal entrou pela janela e não encontrou festa. Encontrou um campo de batalha depois da rendição, o peru intocado com a pele enrugada e fria. As taças vazias, testemunhas de brindes que não aconteceram, 8 lugares postos para fantasmas. Eu olhei para aquela cena, para o monumento do meu fracasso, e não senti a agonia da noite anterior. Senti nada, um vácuo. A exaustão era uma forma de paz. O fundo do poço tem essa vantagem. Não há mais para onde cair. Você só pode olhar para cima. Foi nesse silêncio sepulcral que eu entendi. Eu não estava esperando por eles. Eu estava esperando por uma versão de mim que não existia mais. O pai, o provedor, a rocha. Aquele homem morreu e eles não vieram ao enterro. E estava tudo bem. A obrigação não era só deles, era minha também. A obrigação de esperar, de me importar, de manter a porta aberta para quem já tinha escolhido outro caminho. Levantei-me da cabeceira da mesa, meus ossos estalaram. Caminhei até a mesinha ao lado da poltrona. Ali estava ele, o meu carrasco de plástico bege, o telefone, o altar onde eu sacrificava minha dignidade diariamente. Eu o encarei, o pó acumulado, o fio em espiral como uma serpente adormecida. Não houve fúria. Meus movimentos eram lentos, deliberados, como os de um cirurgião amputando um membro necrosado. Segurei o aparelho com as 2 mãos, senti seu peso inútil e segui o fio até a parede. Com um puxão firme arranquei a tomada. O estalo seco do plástico quebrando, o pequeno rasgo no papel de parede. Foi o som da minha alforria. O silêncio que se seguiu não era de ausência, era de presença, a minha. Nos dias seguintes, uma nova rotina começou a se desenhar, não por planejamento, mas por instinto. Comecei jogando fora a comida daquela ceia.
Cada pedaço do peru, cada colherada de farofa indo para o lixo era uma pá de terra sobre o meu antigo eu. Fui ao mercado e, pela primeira vez em anos, comprei apenas o que eu queria: um bife, 2 tomates, um pão fresco. O carrinho de compras quase vazio não me pareceu triste, pareceu eficiente. Parei de arrumar a casa para visitas. Deixei um livro aberto na mesa de centro. Esqueci uma xícara de café na varanda. A casa começou a ter as marcas de quem vivia nela, não de quem esperava por alguém. E o relógio de pêndulo, eu não o ouvia mais. O som dos meus próprios passos do rádio ligado numa estação de música clássica da chaleira assobiando preencheram o espaço. Outro dia, Dona Elvira, a vizinha, me parou no portão. Seu Arthur, o senhor parece diferente, mais relaxado. Eu apenas sorri. Ela não entendeu, mas eu sim. Eu não estava mais me encolhendo para caber na vida de ninguém. Eu estava ocupando o meu próprio espaço. A casa não estava mais vazia. Pela primeira vez, ela estava ocupada, por mim.